Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês mais uma mensagem do coração de Deus. E essa mensagem está tremendamente abençoada. E eu tenho certeza que ela vai falar no meu e no seu coração. Já preguei aqui elas outras vezes, inspirada por Deus. E toda vez que lermos essa palavra, ela se renova. Deus já falando de maneira como Ele quer em cada momento que formos ler essa palavra aqui, né? E eu senti de Deus de estar transmitindo aqui para vocês essa palavra que estava no meu coração. E eu falei para Deus: Senhor, o Senhor quer falar através da mensagem do coração de Deus nessa tarde. E o Senhor tinha colocado ontem já essa mensagem aqui, né? Eu não sei a dificuldade que você está enfrentando, as batalhas que você está enfrentando, mas eu sei de uma coisa, que a gente não vence na força do nosso braço. Nós vencemos na força de Deus. E aqui nós vamos ver que que era um rei que estava na presença do Senhor, rei de Judá, Ezequias. Ele estava servindo o Senhor com integridade, com lealdade, com obediência. A Sagrada Escritura vem mencionando que Ezequias, né, quando ele começou a reinar em Judá, né, ele chamou os sacerdotes, os levitas, para se encontrar com ele, para fazer aquela reunião, né, do lado do templo, e começou a instruir a ele, né, e pediu para aqueles sacerdotes, levitas, se purificar no templo, né, se purificar e purificar o templo, né, para que o templo venha a ser renovado. E todos os objetos que estavam lá impuros, né, e a renovar o santuário e todos os objetos impuros. Então aqui ele começou a colocar as coisas em ordem, né? E aqui nós vamos ver que a ameaça estava chegando para aquele que estava preocupado com o seu reinado, preocupado com as coisas do alto. Ezequias, ele não foi buscar essa afronta, ele não foi buscar essa perseguição. Ele estava no território dele e essa afronta veio no momento para tentar tirar a paz dele e de todos que ali estavam. Mas nós vamos ver aqui, né, que através dessas afrontas, dessas afrontas e diminuindo também Ezequias e diminuindo o próprio Deus, que o rei Ezequias, ele veio, né, falando, e também os oficiais de Senaqueribe, né? Então nós vamos poder ler aqui, compreender melhor o ocorrido. Mas eu quero dizer para vocês que nós, filhos de Deus, quando estamos vivenciando batalhas difíceis, as adversidades, que são várias, né? Eu poderia estar citando algumas, mas eu estou falando com bastante pessoas aqui que estão me ouvindo, e você pode estar vivenciando outras lutas que eu não estou mencionando, né? Mas todas elas são problemas, são dificuldades que vêm sobre nós. Mas aqui vamos ver um rei que dependia de Deus e que se colocava na presença de Deus, fazia presente a Deus as adversidades. Ele fazia presente a Deus as petições dele. E ele vem detalhando todo o ocorrido. Então ele mostrou que a dependência dele não estava em suas próprias forças, mas estava no do Senhor. E o inimigo queria denegrir Ezequias, colocando Ezequias contra o povo de Deus. Mas nós vamos entender melhor aqui. Eu só estou dando uma pincelada e dizer para você que o nosso Deus tem contemplado a sua vida, Ele tem ouvido a sua oração. Ele sabe quem tem afrontado, Ele sabe quem são aqueles que tornam seus dias difíceis. É verdade. O Senhor sabia o nome dos capatazes de Faraó que estava na frente dos trabalhos, né, pesados lá, onde eles lideravam lá o povo de Deus, para tornar os dias difíceis, cansativos. Deus sabia o nome deles. No entanto, ele falou para Moisés, né,
os capatazes aqui estão oprimindo, estão maltratando, batendo nos meus filhos. Quero que o Senhor vá resgatá-lo lá do Egito, da mão lá de Faraó. Então, nosso Deus sabe de todas as coisas, nada está nu, patente aos olhos de quem devemos tratar. Então, Deus toma a afronta para si, porque quem afronta propriedade exclusiva dele está sendo afrontado, o próprio Deus está sendo afrontado. E nós vamos ver aqui, Senaqueribe ameaça Jerusalém. Vamos ver aqui. Enquanto Senaqueribe, rei da Síria, cercava a cidade de Laquis, enviou seus oficiais a Jerusalém, com essa mensagem para Ezequias, rei de Judá, e para todo o povo da cidade. Assim diz Senaqueribe. Então, Senaqueribe mandou, enviou os oficiais para ir lá e falar o que o rei mandou para Ezequias, Vem cá, em quem vocês estão confiando, Em quem vocês confiam para imaginar que vai sobreviver quando eu cercar Jerusalém? Ezequias disse, O Senhor, nosso Deus, vocês acham o quê? Quem vocês vão se apegar tão confiante assim? Porque eu vou invadir aí, Quando eu cercar aí, quero ver quem vai cuidar de vocês, vai lutar por vocês, vai guerrear por vocês. Estava querendo amedrontar, intimidar Ezequias. Olha a estratégia do inimigo, querendo agir já no psicológico de Ezequias, Diminuindo Deus também. Então Ezequias falou, olha, minha força está no Senhor, Ele vai me salvar. Não percebe que o próprio Ezequias, aí os homens, os oficiais estavam falando para eles assim, não percebe que o próprio Ezequias destruiu todo o santuário de altares do Senhor? Ordenou que Judá e Jerusalém adorassem somente o altar do templo e queimaram incenso apenas ali. Sem dúvida vocês sabem que eu, os reis da Síria, antes de mim, fizemos todos os povos da terra, acaso algum dos deuses dessas nações livrou seu povo das minhas mãos? Qual de seus deuses foi capaz de salvar o seu povo do poder destruidor dos meus antepassados? O que o faz pensar que seu Deus poderá livrá-los da minha mão? Então, o rei da Síria estava se achando poderoso, estava se achando já vencedor de uma batalha e estava se achando, perante Deus, Não deixe iludir por ele. Então, estava querendo tirar a credibilidade de Ezequias, falando também para o povo, Não permita que Ezequias venha enganar vocês, dizendo que o Deus dele vai livrar vocês, que vocês vão ser guardados por ele. É mentira. Deixe de estar do lado de Ezequias, porque eu vou vencer essa batalha, vocês podem perder. Vocês têm a oportunidade de mudar de lado. Nenhum Deus de qualquer nação ou reino foi capaz de livrar o seu povo das minhas mãos. É claro que o rei da Síria, eles eram de peso, O exército era imenso, Então ele já estava se achando. E ele ainda falou assim, olha, foi capaz de livrar o seu povo das minhas mãos, das mãos dos meus antepassados, muito menos o Deus que vocês os salvará de meu poder. Então aí pronto, acabou. Afrontou o exército Deus vivo, afrontou Deus aqui, se achou o grande demais. Humilhou muito o povo de Deus e ainda o rei Ezequias. Você acha que Deus deixaria por isso? Vamos ver aqui. Então os oficiais de Senaqueribe zombaram ainda mais do Senhor Deus e de seu servo Ezequias. O rei Senaqueribe também enviou cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel. Escreveu assim como os deuses de todas as outras nações não foram capazes de salvar o seu povo das minhas mãos, também o do Deus de Ezequias fracassará. Isso até dói, Essa afronta até dói, É revoltante se virar contra o nosso Deus. Olha, a horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, hein? E aqui nós estamos vendo,
o pó da terra. Estamos vendo aquele que Deus criou afrontando, aquele que Deus fez, a imagem, né, dele, insultando e zombando de Deus. E olha, o ser humano não é nada. E olha para a grandeza de Deus, olha para o poder de Deus, olha para quem o criou. Como o homem já está se sentindo, né? Grande demais, maior do que o próprio Deus, dizendo que outros deuses nunca livrou as outras nações quando eles assim lutaram. Imagine agora que está indo afrontá-lo, como também não iria perder. Esse Deus não vai livrar você. Sinto muito em te dizer, em outras palavras, o rei Ezequias estava querendo dizer, né? Os oficiais começaram a zombar, né? Os oficiais da Síria que trouxeram a carta começou a gritar alto. Isso em hebraico, para que o povo sobre os muros da cidade, tentando amedrontá-lo, para que fosse mais difícil de conquistar a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém, como se fossem deuses estrangeiros, por mão humanas, ou seja, trataram o nosso Deus como uma imagem feita por mão de homem. Não, nosso Deus é um Deus vivo. Eles afrontaram um Deus vivo, que não está dormindo e que está governando a humanidade inteira. Tem limite para tudo, até para a água não passar para o outro lado. Deus colocou limite e tem limite até para o inimigo não tocar em propriedade exclusiva de Deus. Tem limite, né? Tem uma muralha de fogo ao meu redor e ao seu redor. Então, tocou em Deus, tocou no Filho de Deus, tocou nele também. Então, nós vamos ver aqui que a falácia, né? Você vê o quanto o inimigo tem as estratégias, o quanto ele age, articula com a sua voz, com a sua língua. Então ele vem mostrando-se poderoso demais, vem se exaltando demais. Tinha toda a estrutura para vencer, ou fisicamente tinha, mas espiritualmente não tinha essa estrutura não. Porque o Deus deles tem boca e não fala, tem mão, mas não pode tocar. Mas o nosso Deus tem olhos para ver, tem mão para tocar, porque Ele é um Deus vivo, não foi construído por mãos humanas. Ele tem poder e responde de imediato. Agora o Deus de Baal não, né? Eles não respondem. Não foi assim que aconteceu com Elias e Acabe lá? Eles estavam todos lá, do lado de Baal, e ficaram invocando lá. Os deuses deles não responderam, mas o Deus de Elias respondeu com fogo. O povo de Deus que estava ao lado oposto pôde contemplar o poder de Deus, né? Então, o lado certo é o lado de Deus, o lado certo é o lado da justiça, o lado certo é o lado da luz, e não da escuridão, não da injustiça. E foi revoltante para Ezequias estar ouvindo tudo isso e o povo de Deus. Eles ficaram lá gritando para amedrontar através da mensagem que o rei da Síria, Senaqueribe, estava mandando para eles, né? Mas o rei Ezequias, o profeta Isaías, o filho de Amós, oraram, clamaram aos céus. E o Senhor enviou um anjo que destruiu o exército da Síria, como todos os seus comandantes oficiais. Então você vê que o poder de Deus entrou em ação. Preste atenção. Esses homens de Deus não orou pedindo a morte dos inimigos. Não. Os homens de Deus orou a Deus. Eles clamaram a Deus. E quem decidiu fazer o que fez foi Deus, né? Deus não responde oração para matar ninguém. E eles invocaram a Deus, apresentaram a Deus todo o ocorrido.
na verdade, o Senhor já estava vendo. Mas quando eles abriram a boca para clamar a Deus, para mostrar a Deus essas afrontas que estavam chegando até eles, essa humilhação, Deus respondeu de imediato, né? O Senhor enviou um anjo. Quando o Senhor quer, o Senhor desce. Quando Ele não quer, Ele manda o mensageiro, Ele manda o anjo mesmo resolver. E o Senhor enviou um anjo. Não, eu vou enviar o anjo. Está achando que vai acabar com o meu povo? Que vai fazer meu povo de tapete? Vai fazer o meu povo... Está fazendo... Como é que se diz? Se estão apresentando um teatro para ele, fazendo um teatrinho para eles, fazendo meu povo de bobo, de palhaço, tem que ouvir vocês zombando de mim? Não, não vai ficar por isso não. E o anjo desceu e destruiu o exército assírio com todos os seus comandantes oficiais. O que era importante, o que era poderoso foi reduzido por Deus, né? O rei da Síria, ele voltou envergonhado. Quando ele viu, né, o próprio anjo lutando contra os oficiais deles, os comandantes dele. E ali ele pôde ver a resposta que Deus deu a ele, né? Quem é o forte aqui? Quem que manda aqui nesse território sou eu, né? O rei da Síria não teve ninguém para proteger ele, nem Baal para proteger. Eles viram que contra a mão forte de Deus, ele não pode lutar, porque nem os próprios comandantes oficiais puderam lutar contra Deus. Foram abatidos pela mão forte de Deus, né? O rei da Síria ficou sem saber o que iria fazer. Ele se apoiou no braço dele, na quantidade de exército que estava a favor deles, e agora se vê sem ninguém. Voltou envergonhado para a terra dele, né? E quando ele entrou no templo de seu Deus, né, alguns de seus próprios filhos mataram ele à espada. Olha só, o próprio Deus guerreou, batalhou. E a gente sabe dessa história aqui, que Josafá também teve o próprio Deus lutando contra os adversários dele. Os inimigos, um com o outro, começaram a lutar contra si. E aqui estamos vendo, né, que Deus lutou. Não, eu lutei ali com aqueles comandantes, agora falta você, Senaqueribe. Agora eu tenho que acertar as contas com vocês. Quando ele entrou lá no templo de Baal, os deuses dele nada pôde fazer, porque foi lá no território de Baal que ele morreu, ao qual ele se gabava, a qual ele dizia que o Deus dele era forte, e foi lá que morreu. Os próprios filhos mataram ele à espada. Foi assim que o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, o rei da Síria, e todos os outros que os ameaçavam. Então houve paz na terra. Então, aquilo que humanamente falando era impossível, era difícil, eram gigantes, era um problemaço, foi reduzido por Deus. Por quê? Porque a peleja foi entregue para Deus. O clamor dos homens de Deus subiu até Deus. E agora quem entrou em cena foi o próprio Deus. Então, quando eu entrego para Deus a minha batalha, eu estou dizendo que confio no trabalhar dele, eu confio no guerrear dele, eu confio nele lutando a meu favor. É como se ele dissesse para você, continue perseverando, confiando. Porque você não vai precisar se desgastar, você não vai precisar se preocupar. Descanse em mim, mantenha a paz, porque eu sei que estou fazendo, mesmo que você não compreenda. Eu sei que estou fazendo, clamor feito, pedido já entregue, pode ter certeza que eu vou trazer a resposta, que eu vou mandar a resposta. Eu vou mandar agora, essa intervenção vai chegar, a ajuda vai chegar, o problema vai sanar,
o mal vai ser eliminado, o que vocês veem hoje vai ser pela última vez. É verdade, não foi isso que o Senhor disse? Moisés falou para o povo de Deus, quando os exércitos de Faraó, os egípcios, estavam tudo atrás deles e estavam com medo, pediram a Moisés rapidamente que clamassem a Deus, e ele encorajou o povo de Deus. Ele falou que, não temas, confia no Senhor, permaneça firme. O que vocês estão vendo hoje, esse exército que vocês estão vendo, contemplando atrás de vocês, ou vocês estão contemplando por último dia. Acaba aqui essa escravidão. Acaba aqui essa afronta, essa perseguição. Está acabando hoje. Nunca mais vocês vão vivenciar e viver isso. É a última vez que vocês estão presenciando os adversários de vocês fazendo o que queria. Já está na mão de Deus. Estão correndo, mas já está na mão de Deus. Estão correndo para a sua destruição agora. Eles têm pressa. Então deixe eles se apressarem para a sua própria destruição. E aqui o que estava acontecendo? Foi assim que o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe e aqueles que ameaçavam, né? Então houve paz na terra. Vai haver paz. Vai haver paz aonde você está. Sabe por quê? Porque o descanso de Deus significa que você entregou de fato a verdade. Quando você entrega, você descansa na verdade. Então não aceita a ansiedade, não aceita com que a opressão domine você, mas domine ele. Louvando a Deus, confiando no Senhor, orando ao Senhor. Então, aqui a Bíblia vem dizendo, né, que naquela ocasião diante, o rei Ezequias se tornou muito respeitado entre todas as nações, e muitos traziam de Jerusalém oferta para o Senhor e presente valioso para o rei. Então, desde aquele momento, Deus exaltou o servo dele, né? Ele tornou-se respeitado entre todas as nações, né? Então, o nome do Senhor foi glorificado, as pessoas puderam contemplar o que a mão poderosa de Deus fez, porque ninguém tinha capacidade para lutar contra esses comandantes, né, e contra o rei da Síria, porque na verdade nenhum deles aqui lutaram, foi o próprio Deus que lutou, o próprio Deus que assumiu o controle, né? Então o clamor desses homens de Deus subiu ao céu. E a resposta veio mandando o anjo. Deus envia o anjo dele. Deus envia o anjo dele para trabalhar e para fazer justiça na vida daqueles que estão injustiçados, na vida daqueles que estão colhendo uma colheita injusta. É verdade. Quem desce nesse cenário é o próprio Deus. É o próprio Deus que desce para dar resposta, para guerrear. Então, não temas o inimigo, não tema a ameaça do inimigo. Sabe por quê? Porque maior é aqueles que estão conosco do que aqueles que estão no mundo. Eu nunca vi uma peleja ao qual Deus entra, ao qual Deus guerreia, ser envergonhado. Então não tem por que temer. Se tiver que enfrentar, enfrenta o adversário. O povo de Deus, os apóstolos do Senhor, começaram a ser perseguidos pelo Senhor e foram postos na prisão, porque estava pregando a palavra de Deus e anunciando o Evangelho. E isso estava trazendo para aquela cidade um desconforto, uma inveja, queria parar, a população estava focada neles, estava havendo cura, libertação, muitas coisas estavam acontecendo, o poder de Deus estava tendo liberdade ali, o diabo queria parar com aquela liberdade, parar ali com mover ali, transformador naquele lugar. E dessa forma, né, tentou neutralizar, tentou encarcerar os planos de Deus. Mas imediatamente Deus enviou um anjo naquele lugar para tirar os filhos dele de lá. E assim, além de tirar, já deu o recado: olha, agora vão lá no templo do Senhor e vão anunciar a minha palavra. E eles fez exatamente o que o Senhor fez. Tinha guarda lá? Tinha. Eles saíram pela porta. Para vocês verem o poder de Deus.
E depois ninguém soube explicar como eles saíram de lá. E você vê que é o próprio Deus que responde às injustiças, às maldades que vão imperando, que vai ocorrendo, que vão sendo colocados, na verdade, no caminho justo, né? Então, o inimigo planejou toda aquela cena, toda a vergonha do povo de Deus, mas quem foi envergonhado foi o inimigo. E ainda tentaram intimidá-lo, dizendo: eu já falei que eu não queria que vocês anunciassem, falassem do Senhor, o nome desse Deus de vocês, e vocês estão insistindo. E os apóstolos começaram a insistir: nós vamos falar daquilo que acreditamos, nós vamos falar daquilo que cremos, porque nós fizemos uma boa escolha e nós estávamos aqui, contemplamos o caminho de Jesus, o que ele fez é verdadeiro. Nós sabemos quem é Jesus. Nós andamos do lado dele. O que ele pregou foi verdade. O que vocês fizeram crucificando, né? Vocês crucificaram a ele. Mas quem ressuscitou no terceiro dia foi o Senhor, ressuscitou ele. Agora ele está sentado à destra de Deus. Nós estamos seguindo o que nós acreditamos e que é verdade. Agora, cada um tem o livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal. Eu escolhi a vida, eu escolhi o bem. Você vê que a oposição se levantou por causa do nome do Senhor. E aqui nós estamos vendo que era um reinado que estava botando Deus em primeiro lugar. O inimigo não está satisfeito porque ele queria que esse reinado aqui fosse um reinado voltado para as coisas de Baal, para as coisas erradas, e viesse desviar o povo de Deus. Mas aqui estava sendo um reinado leal a Deus, um reinado onde tinha a sabedoria de Deus, a prudência, o temor a Deus, e isso estava fazendo com que os adversários ficassem tremendamente revoltados, porque nação como essa, onde tem um Deus vivo, é ter o nome do Senhor sendo glorificado, é outras nações conhecendo o poder de Deus, conhecendo esse Deus, porque esse povo seria referência para aqueles que não conhecem o Deus vivo poderoso, né? Então o inimigo não queria isso, né? Então ele foi envergonhado. Tentaram reduzir a Deus e o povo de Deus, mas quem foi reduzido foi eles, né? Tentaram fazer o povo de Deus de tapete, humilhando, envergonhando, mas eles foram envergonhados. Então, quando clamamos, o clamor de um justo, a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Estamos constatando aqui, né, que a oração do justo foi ouvida. A oração do justo, né, foi ouvida. Deus tem contemplado a minha sua oração. Ela tem subido ao céu. Sua peleja está na mão de Deus. Confia no Senhor de todo o seu coração. Faça a sua parte. Continue a marchar. Continue a confiar nesse Deus que está cuidando de tudo e está trabalhando para que tudo seja favorável na nossa vida, no nome de Jesus. Eu nunca vi um justo ser desamparado, nem sua descendência mendigar o pão, né? Eu nunca vi um filho dele ser desamparado como esse momento aqui que passou dos limites, né? Passou dos limites. E você vê quem deu a resposta foi o próprio Deus. Deus sabe até onde os inimigos vão, ele sabe os propósitos do inimigo, como ele quer fazer. Então ele vê lá na frente. E quem eliminou foi o próprio Deus, porque ele conhece os corações, ele tem o poder, ele sonda e conhece cada pensamento, cada coração. Então a ordem do Senhor para você é: confia em mim, veja o que eu vou fazer. Se já orou, se já entregou, agora tem que agir com naturalidade, tem que agir de cabeça erguida. Em nome de Jesus, Deus não te chamou para você abaixar a cabeça, Deus te chamou para andar de cabeça erguida, porque você é filho de Deus. Você não deve ficar com medo, amedrontado, né? E deixar com que mude a sua identidade, a sua personalidade, fazendo você assim se sentir envergonhada por coisas que você não é e não fez. E você tem que manter erguida, porque por um caminho entrou, o 7 vai sair, né? A mentira dura só um momento, mas a verdade ela sempre prevalece.
porque a única coisa que foi construído sobre alicerce foi as coisas que Deus fez. O inimigo não tem alicerce, tudo dele é sobre mentira, né? Então, não prevalece a mentira, não prevalece o que foi feito na escuridão. Porque Deus enxerga, Deus revela, Deus mostra, para cair por terra no nome de Jesus. Então, as ameaças vão chegar para todos aqueles que estão na luz, para aqueles que têm propósito de Deus sobre a sua vida. Mas, se chegou, devemos enfrentar, devemos apresentar para Deus, mostrar nossa dependência em Deus. É necessário estar fortalecido espiritualmente. Por quê? Porque você não vence na força física, você não vai vencer estando fraco. Tem que estar forte espiritualmente, pois a nossa batalha é totalmente espiritual. Pois a casta de demônios, ela só pode ser expelida através de oração e jejum. Então, se eu creio, se eu confio no Senhor, eu vou manifestar essa confiança. Se já apresentou para Deus, não tem mais o que falar, não tem mais agora que ficar vivendo por vista. Deixar na mão de Deus. É um desafio tremendo, é você contemplar e passar por tudo isso aqui, ter que ficar ouvindo esses desaforos, ouvindo zombação todinha aqui, como o povo de Deus estava contemplando os oficiais de Senaqueribe zombando, né? Ainda mais do Senhor e do Deus e de seu servo Ezequias. Então, você acha que foi fácil para eles? Está ouvindo? Não. Cada um de nós fomos feitos, somos diferentes, somos seres humanos. A gente também tem o nosso lado de reagir. Mas o que Deus quer é que venhamos reagir com prudência, ser sábios, inteligentes, para não dar ao inimigo o que ele quer. Mas dá para ele o nosso silêncio. Dá a ele a nossa fé e confiança, né? Sabendo que quem guerreia é Deus e também tem as leis para ser usada. Então, você estando na posição, sabendo que o seu juiz, o seu advogado é que comparece para julgar como compareceu aqui, para julgar o caso do povo de Deus, né? Então, tudo que entregamos para Deus não é em vão. Tudo que entregamos para Deus, né? Tem que já agradecer. Tem que ser grato a Ele, porque Ele já respondeu, já deu a vitória, em nome de Jesus. Amém? Eu não vou me estender muito, mas eu creio que Deus falou ao meu seu coração no nome de Jesus. Não podemos baixar a guarda, baixar a cabeça. Temos que agir no mundo espiritual. Não podemos ser filhos que venham correr do adversário, mas devemos enfrentar no mundo espiritual, né? Não devemos abaixar a guarda. O Senhor nos deu poder e autoridade para pisar em serpente e escorpião, sobre todo o poder do inimigo, e não nos causará dano algum. As pessoas veem você, olham para a sua vida e te veem sozinho, mas na verdade, você tem um pai que cuida de vocês. O pai de Ezequias e do povo de Deus, que desceu com a resposta, que tomou a peleja. Então, nós não somos órfãos. Nós temos um pai que nos ama, que nos cuida, que anela em cumprir com as palavras dele na nossa vida. Glória a Deus. Então, agradece, porque o maior que está do nosso lado do que aqueles que estão no mundo. Amém? Eu vou ficar por aqui, mas desde já peço a vocês que não se inscrevam no canal, se inscrevam no canal, deixem a curtida de vocês e estarei aqui no próximo vídeo em nome de Jesus. Fique na paz e tchau, tchau.